Mas vamos então para a palavra oficial da noite. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês ainda. Amém. Em nome de Jesus. Apesar que Deus já falou um monte aqui hoje já, né? Deus está no controle de tudo que acontece, né? Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento dele. O Salmo do número 103 diz que ele reina, né? Ele reina sobre todos os reinos, então ele está no controle, né? Nunca perdeu o controle. Mas vamos lá. 1 Pedro capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Capítulo 2. Isso, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Geral Israel, hoje nós temos o Israel aqui do nosso meio, né? Campeão aí. Campeão com Deus. Batizado na Calvária. Batizado na Calvário, olha só. Todos nós somos batizados no Calvário. Deixa eu te ajudar aqui, peraí. Aqui é 2 Pedro, 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de São Pedro, capítulo de número 2. Todo mundo achou aí? Amém. Vamos ler do 1 até o 10. Amém. Aleluia. Apesar que o que eu quero comentar mesmo é mais para o final, mas vamos ler tudo aqui porque a gente está sempre aprendendo, revendo. 1 Pedro, capítulo de número 2. Cleverson também está chegando aí, tinha passado um pouquinho. Ali, vamos lá então. Posso ler? Eu vou ler a minha Bíblia aqui, Almeida, Revista e Corrigida. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Na Almeida Revista e Atualizada diz: o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Eu quero repetir o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, continua ministrando aos nossos corações. Espírito de Deus, fica à vontade no nosso meio.
Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, eu queria só repartir com vocês, né, rapidamente, algumas coisas que Deus tem ministrado ao nosso coração e que estão totalmente ligadas a esse versículo 9, né? Quando Deus está dizendo aqui, vós, ou seja, vocês são, em primeiro lugar, Deus está dizendo aqui por intermédio de São Pedro, né? Que era aquele discípulo que estava sempre ao lado de Jesus, né? Assim como Tiago e João. E Pedro, aqui, ele vai dizer, né? Em primeiro lugar, vocês são a geração eleita. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui nessa noite. Deus nos considera uma geração eleita. Deus nos vê como uma geração eleita. Ou seja, nós fomos eleitos por Ele desde a fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios 1, né, que nós fomos eleitos por Ele, escolhidos por Ele desde a fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis, né? Nessa noite, Ele nos trouxe aqui para nos lembrar que nós fazemos parte de uma geração eleita. E eu trazendo isso para o contexto de 2022, para esse presente século que a gente está vivendo, eu creio de todo o meu coração que a nossa geração, né, a geração que eu digo assim, aqueles que estão vivos, né, nesse momento da igreja, nesse momento pós-pandemia, eu creio que nós fazemos parte de uma geração que foi, embora tenham várias, se a gente for considerar biologicamente falando, nós temos várias gerações, né, vivas, né? Eu costumo dizer que Deus é um Deus geracional, Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu pai já está com mais de 74, 75 anos. Ele é de uma outra geração. Eu estou com 47. Eu tenho um filho de 6. São gerações diferentes. Mas todas essas 3 gerações representativas todos estão ativos, estão vivos nesse tempo. Então eu quero englobar todas as 3 gerações e considerar como se fosse uma coisa só, entendeu? Então eu creio que essa geração, esse povo que Deus permitiu viver após essa pandemia, que Deus escolheu para esse período pós-pandemia, eu creio que nós somos eleitos por Deus para um período de um grande avivamento. Eu creio que está vindo aí um período de grande avivamento. Eu creio que Deus vai fazer algo muito lindo, maravilhoso, antes da volta de Jesus. Também creio que a volta de Jesus se aproxima, né? E à medida que, como está se aproximando, então eu creio que a tendência é o Espírito Santo ele intensificar a purificação da sua noiva, a restauração da sua igreja, porque Deus quer nos usar. Amém? Então nós fazemos, ponto 1, nós fazemos parte de uma geração eleita. Segundo, sacerdócio real. No Antigo Testamento, sacerdote, todos eram sacerdotes, mas sumo sacerdote, o cara que entrava na presença de Deus para ter comunhão com Deus, era só Moisés e Arão. Moisés e Arão entravam na presença de Deus, ouviam a voz de Deus e representavam o povo. Mas isso era passado, isso era antiga aliança. Hoje, a Bíblia diz que na nova aliança todos nós somos sacerdote real. O que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que representava Deus diante do povo. Sacerdote era alguém que oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. O sacerdote era alguém que tinha comunhão com Deus. Hoje, a Bíblia está dizendo na nova aliança que todos nós somos sacerdotes reais. Ou seja, Deus está chamando todos nós para ter intimidade e comunhão com Ele. Deus está chamando todos nós para andar com Ele. Deus está chamando todos nós para representar a Ele. Deus está chamando todos nós para oferecer sacrifícios, não mais sacrifícios de animais, mas agora sacrifícios de louvor a Ele. Né? E veja que isso daqui isso não diz respeito apenas a pessoas com títulos.
O sacerdote real não é o cara que ele é pastor, o evangelista, o mestre, o apóstolo. Não. Profeta. Todos nós, independente de título, todos nós, sendo homem, sendo mulher. Porque se nós somos sacerdotes reais, as mulheres são sacerdotisas reais. Porque para Deus, na nova aliança, não há diferença entre grego, entre brasileiro, entre homem, entre mulher, todos são um em Cristo. Né? Não há diferença de raça, de classe, de sexo. Então, se nós somos sacerdotes reais, as mulheres são sacerdotisas. Então hoje não tem mais aquele negócio de veja o meu anel. Né? No passado, os maridos, eles não desempenhavam, os homens não desempenhavam o seu papel de sacerdote, e eles esperavam que os pastores, além de apacentar eles, apacentassem as esposas deles e de preferência os filhos deles também. Até os dias de hoje isso acontece. Muitas pessoas ainda esperam que o pastor seja o sacerdote da casa dos outros. Não tem nada de errado com isso, não é algo totalmente errado, mas só que não é certo também. Porque na nova aliança, quando eu entendo que todos nós, vós, ele está dizendo vós, vocês são sacerdotes reais, ou seja, Deus está passando a bola para nós. É uma restauração daquilo que acontecia lá no Éden. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus colocou eles lá para cultivar o jardim, para zelar pelo jardim, para guardar o jardim, e Adão tinha responsabilidade sobre a sua esposa. Ele tinha que vigiar a sua esposa, tinha que cuidar, zelar por ela. Ele tinha que ser o sacerdote lá no jardim. Isso com o pecado foi deturpado, foi manchado. Mas na nova aliança, com o sacrifício de Jesus, isso foi restaurado. Hoje Deus chama todos nós para entrar no jardim, para ter comunhão com Deus, a mesma comunhão que Adão tinha lá no jardim, há quase 7.000 anos atrás. Né? Amém. Então, hoje, quem é o responsável pelo cuidado do meu lar? Por cuidar da minha esposa? Por cuidar e educar os meus filhos? O pastor da igreja que eu vou? Não, eu sou o responsável. Porque eu sou sacerdote real. E como sacerdote da minha casa, eu sou responsável pela minha esposa, eu sou responsável pela minha casa, eu sou responsável pelos meus filhos, e mesmo que o meu pastor nunca vá um dia lá na minha casa me visitar, ou me ajudar a cuidar dos meus filhos e da minha esposa, da minha família, ainda assim eu continuo sendo sacerdote. Aleluia. Né? Mas houve um tempo de ignorância, onde muitos achavam que o pastor ele tinha que ser o vice-deus, né? Ele tinha que cuidar da família dele e da dos outros. Eu acredito que nós, pastores, representantes de Deus, apóstolos, profetas, eu creio que de uma certa forma, né, é como se nós representássemos uma espécie de sumo sacerdote, né? Porque nós somos sacerdotes de sacerdotes. Nós somos a pessoas que Deus colocou no nível de responsabilidade maior, mas isso não retira, não remove a responsabilidade que cada marido tem, cada homem tem. Quantos estão entendendo? Ok? Amém. Então, se um dia o pastor da igreja que eu frequento, ele fracassar ou falhar no desempenho da sua função, a minha responsabilidade ela não vai ser tirada. Né? Eu continuo tendo a responsabilidade, porque agora todos nós somos sacerdotes reais. O pastor ele não é melhor do que eu. A autoridade espiritual que está sobre a minha vida ela não é melhor do que eu. Né? Ela está no mesmo nível do que eu. Ela também é um sacerdote real. A diferença é que ela está numa posição, hierarquicamente falando, porque Deus é um Deus de hierarquia. Lá no céu tem querubins, serafins, anjos, arcanjos. Então Deus é um Deus que trabalha com hierarquia. A hierarquia ela é bíblica. Né? Então, existem pessoas que Deus coloca em nível de autoridade acima de nós. E nós temos que respeitar, porque a palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus, e quem resiste à autoridade, né, ordenada por Deus, está resistindo o próprio Deus. Agora, essa autoridade, por mais que ela esteja sobre a minha vida,
Em se tratando de sacerdócio real, ela é e eu também sou. Amém. Ok? Nesse nível e nesse quesito, nós somos iguais. Amém. Ela só tem uma responsabilidade maior que está sobre a vida dela, por causa da posição que ela ocupa no mundo espiritual, mas ela é sacerdote, eu também sou sacerdote. Ok? Nação santa. Nação santa. Nós somos uma nação santa. Deus nos chama para ser um povo santo. Na primeira carta de Pedro, ele vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo, o que é, pastor Cristo? Ser santo é ser separado. Separado, a gente não leu aqui que nós somos o povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus? Então, ser santo é me separar, para separar do pecado do mundo, da contaminação, da corrupção do mundo, para me dedicar para o uso exclusivo de Deus. Mas isso eu vou fazer só dentro de uma igreja? Não, eu faço lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho eu estou representando Deus. Lá dentro da minha casa eu estou representando Deus. No comércio eu estou representando Deus. Em todo lugar onde eu piso a planta dos meus pés, como Deus disse para Josué, ali eu sou um representante de Deus. Ali eu preciso ser santo. Né? Ou seja, eu posso me relacionar com qualquer pessoa, como Jesus se relacionava com prostitutas, se relacionava com cobradores de impostos, se relacionava até com pessoas, vamos dizer assim, que estavam em déficit, né, diante de Deus, mas Jesus se relacionava com todas aquelas pessoas e não se corrompia por isso, não se contaminava. Muito pelo contrário, ele demonstrava amor, compaixão e misericórdia para com todos. Né? Só a única classe que Jesus não tinha tanto carinho assim eram os fariseus, né? Os saduceus, os religiosos, porque religiosidade e hipocrisia é um pecado que Jesus Cristo abominava, né? E geralmente os religiosos tinham essa questão da hipocrisia, da religiosidade, e isso realmente Deus tem uma certa aversão, né? No entanto, ainda assim Jesus se relacionava com todos eles, né? O próprio Nicodemos, que era um doutor da lei, ele era um dos principais da sinagoga. Quando ele procurou Jesus prontamente atendeu ele. Jesus em nenhum momento agiu de maneira errada ou com desprezo, com desdém com Nicodemos, pelo contrário, né? Jesus, Jairo, outro personagem da Bíblia. Zaqueu era um cobrador de impostos. Né? Eu estou falando agora ele tratou bem também, né? Tratou bem também, muito bem, por sinal. Né? Muito bem. E agora, eu estou me referindo mais agora aos líderes religiosos. Sim. A Bíblia fala que Jairo era um dos principais da sinagoga. Né? Ou seja, era um dos liderança, ponta de lança, ponta de linha. E ele procurou Jesus, porque estava com a filha doente, e Jesus prontamente foi. A única coisa que a gente percebe na Bíblia, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A única coisa que Jesus e Deus, que são a mesma pessoa, eles resistiam, era o soberbo. Isso aqui é orgulhosa, que ela acha que ela é o cara que não precisa de mais ninguém. Esse daí, o que sabe tudo, que é melhor do que todos, né? Esse daí Deus resiste. Deus resiste, porque Deus odeia, né? A arrogância, a prepotência, o orgulho, a soberba, né? Isso realmente era abominado por Deus até os dias de hoje, né? Julgar, né? Julgador, né? Julgador, eu vou falar sobre isso no culto amanhã à noite. Né? É o tema da mensagem de amanhã, mas isso é uma outra pregação. Já está antecipando a mensagem de amanhã. Mas vamos lá então. Nação santa, ou seja, um povo separado, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas povo adquirido, por que povo adquirido? Porque nós fomos comprados, fomos resgatados, né? Da nossa vã maneira de viver, fomos resgatados por um alto preço. Olha só o que diz ainda em 1 Pedro 1, versículo 18.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então Jesus, ele nos comprou, nos resgatou, não com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, mas através do seu próprio sangue. Então nós fomos comprados. Hoje nós somos povo adquirido, nós somos adquiridos para Deus, fomos comprados para Deus por intermédio da moeda chamada sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós fomos comprados por uma moeda chamada sangue de Jesus. Não foi prata, não foi ouro, não foi diamante, foi sangue. Então veja que o preço foi alto, né? E diz então que nós somos povo de propriedade exclusiva, né? Ou seja, Deus não quer nos dividir com nada nem com ninguém. A Bíblia diz em Provérbios: filho meu, dá no teu coração. Deus não quer coração dividido, Deus não quer pessoa em cima do muro, Deus não quer pessoas divididas. Ela é um pouco de Deus, um pouco do mundo, né? Não funciona. Com Deus é tudo ou nada. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então Deus não aceita: amarás o Senhor teu Deus com um pouquinho de força, um pouquinho da tua alma e um pouquinho do teu entendimento. Não. É toda a tua força, toda a tua energia. Tu tens que dar toda a tua energia para Deus. Toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua psique, com toda a tua mentalidade, as tuas emoções, os teus sentimentos. Tem dias que eu já cheguei a ficar esgotado emocionalmente. Porque a gente luta, guerreia guerras, batalhas no mundo espiritual. Então tem dias que a gente, chega ao final do dia, a gente está esgotado. Parece que a gente enfrentou um exército de capeta, e né? E a gente só não vê, né? Porque é um mundo espiritual, mas então tem dia que a gente está esgotado, isso é entregar a Deus todo o meu sentimento, entregar a Deus todas as minhas emoções, me gastar por Ele, né? E todo o meu corpo, alma e espírito louve ao Senhor. Então Deus quer ser número 1, quer ser absoluto, e Ele não quer me dividir com nada e nem com ninguém, né? Ele quer ser o exclusivo, para que anuncieis as grandezas. Agora só, para encerrar a mensagem de hoje, por que Deus fez de cada um de nós uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido? Para quê? Por que Ele nos transformou em tudo isso? A Bíblia diz que antes a gente não era povo, né? Mas agora nós somos povo. Antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Então por que Deus realizou tudo isso? Com um propósito. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, com o sacrifício de Jesus, Ele com seu braço forte, Ele nos tirou lá do império das trevas, lá do mundão onde a gente estava antes, longe de Deus, afastado de Deus, ao menos que alguém aqui já tenha nascido em berço de Jesus, né? Eu posso dizer que eu nasci, era de família muito católica, desde criancinha eu já ia na missa, né? Mas eu não tinha o entendimento que a gente tem hoje, né? E quando chegou na adolescência, eu ia em bailão, eu ia em festa, eu tomava bebida de álcool, né? Então, não cheguei a usar droga, mas álcool sim. Então, hoje a gente sabe que isso não cabe para um filho de Deus, né? Para um cristão. Então, quer queira ou não queira, por mais que eu era um católico praticante, ainda assim, eu, em alguns momentos da minha vida, eu estava mais para o lado das trevas do que o lado da luz. Porque eu estava me contaminando com coisas que a Bíblia não aprova, né? Então Deus, Ele foi lá no mundo, nos tirou do império de trevas, nos resgatou com o seu braço forte e nos trouxe para o mundo da sua maravilhosa luz, né? E agora, e para que Ele fez isso? Para que nós possamos anunciar a grandeza disso. Que nós possamos nos tornar atalaias, porta-vozes, embaixadores do reino de Deus. Pessoas que vão anunciar
a palavra de Deus, né? A Bíblia diz em Romanos, né? Como crerão se não há quem pregue? Então Deus espera que agora, assim como nós fomos alcançados pelo amor dele, assim como nós fomos alcançados pela graça dele, ele nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Ele agora espera que eu e você possamos fazer o mesmo. Se Jesus volta hoje à noite, eu tenho convicção que eu vou morar no céu. Porque eu não vou morar no céu por aquilo que eu faço, eu vou morar no céu, embora eu me esforce muito para agradar a Deus, ainda assim eu vou morar no céu por causa daquilo que Jesus fez, né? Que foi morrer na cruz por mim, pelos meus pecados. No entanto, Deus espera. Então, se Jesus voltar essa noite, essa madrugada, eu tenho certeza que eu vou morar na glória com Ele. Mas e os meus vizinhos? Vizinho da frente? Vizinho de trás? Vizinho do lado? E os meus parentes? Os meus tios? Meus sobrinhos? Meus primos? Meus amigos? Colega de faculdade? Colega de escola? Todos estão bem com Deus? Então é minha responsabilidade. Eu que agora sou sacerdócio real, sou povo adquirido, nação santa, é minha responsabilidade anunciar esse evangelho de salvação, esse evangelho de perdão, esse evangelho que liberta, que cura, que restaura, anunciar esse evangelho para que essas vidas também sejam alcançadas e elas também possam ser transportadas do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para que elas também se tornem povo de Deus. Porque muita gente diz assim, né? É muito comum as pessoas dizerem assim, eu também sou filho de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Filho é só quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Filho é quem já se rendeu, quem já se entregou para Jesus. Então, Deus tem muitas criaturas lá fora, que Ele quer converter em filho. E Ele está contando com cada um de nós, amém? Queria convidar vocês a fechar os olhos. E eu queria fazer uma oração, pedir que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê. Eu creio, irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus, Ele entrega as almas, Ele entrega as vidas nas nossas mãos, sem muito esforço. Mas eu creio que nós também precisamos fazer a nossa parte. Se a Bíblia diz como crerão se não há quem pregue, então é porque nós precisamos pregar. Né? Nós também precisamos abrir a boca. Então, existe uma parte que é nossa. Né? Existe uma parte que é nossa. Deus disse para Josué, não se aparte da tua boca essa palavra. Né? Esteja na tua boca. A palavra de Deus precisa estar na minha boca. E eu preciso anunciar essa palavra. Então, isso Deus não vai fazer por nós. Isso é nossa responsabilidade. Deus está contando conosco. Amém? Amém. Eu quero pedir que Deus nos dê essa unção de ousadia. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas deu espírito de poder, de amor e de moderação. Que Deus nos batize nesse tempo, que Deus nos batize com intrepidez, com ousadia, com autoridade, né? Com parousia, né? Com autoridade, com coragem, para poder anunciar, como diz a palavra lá em Timóteo, prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, quer oportuna, quer não, né? Quer que ouçam ou deixem de ouvir, prega a palavra, anuncia o meu evangelho. Amém, queridos? Amém. Então que Deus nos dê essa autoridade, essa ousadia, essa coragem, essa determinação, esse entendimento de que essa responsabilidade é nossa. Não é do pastor, não é do profeta, não é do apóstolo, nem do mestre, nem do evangelista, ela é de todos. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Essa responsabilidade é para todos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, por essa mensagem, por que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor ministrou nessa noite. Nós te agradecemos pela presença doce do Teu Espírito Santo aqui, desde o momento que nós pisamos nesse lugar. Ó Pai, Tu és fiel à Tua palavra, que diz que quando somente duas ou mais pessoas se reúnem em Teu nome, ali o Senhor está presente. Muito obrigado pela Tua presença nesse lugar, muito obrigado por tudo que o Senhor ministrou nos nossos corações nessa noite. Agora nós te pedimos, Pai, batiza-nos, Pai, batiza-nos, Pai, batiza-nos, Pai, com unção de autoridade, batiza-nos, Pai, com ousadia, com intrepidez, com coragem, com sabedoria, inteligência emocional, sabedoria espiritual,
Ó Pai, coragem, ousadia para anunciar o Teu Evangelho, para pregar a Tua palavra, ó Deus, a fim de que mais pessoas possam conhecer a Cristo e entregar as suas vidas para Jesus e terem os seus nomes escritos no livro da vida. Ó Pai, nos dá essa graça, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia.